Bem-vindos ao podcast Segredo no Café. Você deve estar curioso, para saber por que esse nome. Eu vou te convidar aí no episódio 0. A gente vai contar um pouquinho da história do podcast. E lá você vai tirar essa dúvida. Não é sobre receitas de café, tá? Eu te convido aí lá a acompanhar nosso episódio 0 e você vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, esse podcast aqui eu quero falar para vocês que é um sonho que está começando. Nosso primeiro episódio e muito trabalho, muita dedicação e estou muito feliz. Há uma confusão de sentimentos. Eu quero me apresentar. Me chamo Danilo Rodrigues, sou fundador do podcast O Segredo no Café. A gente vai conversar por muitos e muitos vídeos aí. Esse é só o primeiro de muitos episódios. Bom, eu quero falar para vocês também que esse podcast, o intuito dele é entrevistar pessoas que amam o que fazem. Pessoas que se encontraram profissionalmente, seja no CLT, seja na carreira pública, seja no empreendedorismo. E também quero apresentar minha amiga Cristiane Oliveira. Oi, gente. Famosa Cris. Convidei ela aqui para ser a entrevistadora também junto comigo. E muito feliz, Cris, por você estar aqui, ter topado. Não foi fácil convencer ela, pessoal. Não foi fácil. Eu que agradeço, é uma honra. E obrigada, né, pela confiança, na verdade. Bom, sem mais delongas, não se esqueça de ir no episódio 0, porque vai ser importante para você entender o propósito desse canal. E sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa importante convidada, para estrear o canal aqui, estrear o podcast, Geni Martins. Bem-vinda, Geni. Obrigada, gente. Obrigada, Danilo. Obrigada, Cris. É uma honra, né? Sim. Participar do comecinho de tudo isso. Mas eu já sinto que vai ser sucesso. Já Amém. É sucesso, né? Porque onde tem, né? Onde tem fé, onde tem trabalho, eu acredito que vai dar tudo certo. Amém. Para mim é uma honra, estou aqui à disposição. E fico muito feliz de saber o motivo, né? O tema do podcast de vocês. Sim. Porque acho que hoje é importantíssimo a gente falar sobre profissões. Sim. E a gente acaba, às vezes, inspirando e ajudando outras pessoas que estão aí, às vezes, meio cansado, desmotivado com a profissão, né? A chegar lá e realmente, seja qual for a profissão, a gente fazer o melhor e ficar feliz, né? Com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. Perfeito. A Geni tem uma carreira pública, né? E o foco hoje, a gente vai fazer algumas perguntas sobre o que um vereador faz. Então, se você que está em casa pretende ingressar nessa carreira pública, ser um político, hoje você vai aprender um pouquinho sobre o que o vereador faz. Antes de começar a entrevista aqui com a Geni, eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a Lobby Contabilidade. Lobby Contabilidade, 13 anos no mercado, ama a excelência, trabalho de qualidade, uma assessoria contábil e empresarial que trabalha com gestão contábil, gestão fiscal, departamento pessoal e RH, benefícios previdenciários, planejamento tributário, assessoria jurídica, declarações de imposto de renda e muito mais. Então, o que eu quero falar para vocês? A Lobby Contabilidade é uma excelente empresa de confiança e para você que é empresário, que é empreendedor, foca no que é mais importante, que é o seu negócio e deixa com a Lobby a parte burocrática, a parte contábil. É algo que eu até vi um grande empresário falando. Ele nunca perdeu tempo se dedicando a essas questões burocráticas. Ele focou no negócio dele. E é isso que a Lobby Contabilidade vai te ajudar. Foca no seu negócio e deixa que a Lobby Contabilidade cuida da parte, né, contábil, empresarial. E, aliás, se você quer melhorar também a questão da estrutura da sua contabilidade, da sua empresa, se você quer melhorar a situação financeira, a Lobby também presta consultoria, tá bom? Então é isso. Lobby Contabilidade. Se você quiser entrar em contato, temos o QR Code na tela. Você acessa o QR Code, vai ser direcionado para o site da empresa. Lá tem os contatos, Instagram, WhatsApp. Então, é isso, Lobby Contabilidade. Pode confiar. Bom, voltando para cá, para a parte importante. É isso.
que é a nossa convidada, Geni. De novo, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você topou, né, participar dessa estreia com a gente. Muito feliz. E a primeira pergunta, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Quem é a Geni? De onde a Geni veio? Onde a Geni mora atualmente? Por favor, Geni. Bom, é uma pergunta que algumas pessoas me fazem hoje e eu tenho muito orgulho de falar, porque eu acabo inspirando algumas pessoas a não desistir, né? A não desistir do trabalho, do estudo, né? De continuar lutando todos os dias para chegar, né? E sair daquela situação muitas vezes que é difícil. Hoje mesmo eu estava falando que ainda em Itapevi existem muitas crianças passando pelo que eu passei. Então eu venho do Paraná, eu sou paranaense, eu nasci em Cascavel e eu morei lá até os 8 anos de idade. Hoje as pessoas falam que muitas pessoas romantizam, né, criança, o trabalho infantil, trabalho até escravo. Sim. Mas naquela época era muito mais forte. Não que hoje não exista, ainda existem, mas era muito comum, né, há 40 anos atrás. Eu tenho 48 anos de idade e até os 8 anos eu morei no interior e eu e mais 6 irmãos trabalhamos na roça para ajudar meus pais. E com 8 anos de idade, meu pai era alcoólatra e minha mãe resolveu se separar dele, né? Até para nos proteger, porque ele era um ser humano incrível. Ele era um pai que eu só tenho lembranças boas dele comigo. Porém, o alcoolismo fez com que minha mãe se separasse dele para nos proteger. E viemos para São Paulo. Nossa primeira moradia foi em Carapicuíba. Nós moramos de aluguel em Carapicuíba. E aí hoje não, há um mês e meio atrás, eu fui numa comunidade e tinham muitos barracos. E aí eu lembrei muito da minha infância, que nossa primeira residência aqui em Carapicuíba foi um barraco. E diferente de muitas comunidades que você mora de graça num barraco, Sim. nós pagávamos aluguel num barraco. Nossa. E aí tinham 2 adolescentes, 2 meninas, acho que de 12 e 13 anos, e quando eu falei para elas, elas não acreditaram. Porque elas estavam vivendo a mesma situação que eu vivi há 40 anos atrás. E eu falei para elas que eu tinha vergonha, né, de morar num barraco e tal. E até os 11, 12, acho que 13 anos, eu morei em Carapicuíba. Foi quando minha mãe comprou um terreno aqui em Itapevi. Então, eu sou itapeviense, assim, de muitos anos, né? A experiência que eu tenho de trabalho, a maior parte foi em Itapevi, ou morando em Itapevi. Mas eu tenho essa lembrança de morar no interior, de ajudar meu pai em colheita de algodão. E esses dias eu estava conversando com um senhor e ele falou assim que ele não acreditava. E aí eu falei para ele como que a gente colhia algodão naquela época. Porque hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Uhum. Muitas pessoas não sabem. E aí, quando eu comecei a falar pra ele, não, quando você vai colher o algodão, você machuca as pontas dos dedos, né? Porque tem uma técnica pra colher, mas mesmo assim... Ele falou, realmente, você trabalhou na roça, filha. Você sabe como colher algodão. Provou. Falei pra ele que eu ajudava meu pai limpando os troncos dos pés de café, porque você tinha que tirar, né? Os grãos de café que caía, então... E ele falou, nossa, realmente você tem uma vida de trabalho muito longa por menos anos de idade, né? Mas realmente foi um orgulho morar lá, ter nascido lá e foi um orgulho ter essa lembrança, né? De onde eu vim. Sim, mas isso aí foi esse tempo que você ficou em Carapicuíba, sua adolescência, você passou por ali, vida adulta? Alguns anos, Sim. Alguns anos. E aí, em Carapicuíba, eu tive a oportunidade de trabalhar em gráfica de fundo de quintal, isso com 11 anos, 12 anos. Sim. Depois eu trabalhei num buffet, que foi onde sou eu e mais 6 irmãos. Sim. Né? Onde minha mãe, né, ensinou a gente a dividir o pouco, né? Eu trabalhava no buffet e eles ficavam me esperando. Eu chegava à tarde e eles ficavam me esperando com a sobra das festas. Uhum. E aí eu ficava torcendo para os convidados não comer muito, para sobrar, né? Lanche, coxinha. Sim. E aí o dono do buffet, ele distribuía entre os funcionários as sobras. E aí eu levava salgados para minha casa e meus irmãos, eles ficavam me esperando não porque eles queriam saber sobre o meu dia de trabalho. Sim. Mas para comer os salgados que eu levava, né? Então, foi uma fase muito boa, assim. Eu falo que todas as dificuldades que nós passamos serviu para nos unir,
Sim. Hoje a gente é uma família, assim, que... Como todas as outras, a gente briga de vez em quando, a gente discorda, né? Hoje, graças a Deus, todos os meus irmãos são meus cabos eleitorais. Eles, cada um do jeito deles, eles vão atrás de voto pra mim. Sim. Inclusive, veio um com você hoje, Veio meu irmão, que ele é meu irmão, motorista, segurança, ele é tudo. Tá certo. E psicólogo, às vezes, que a gente vem discutindo a relação dentro do carro. E veio minha filha também me acompanhar. Mas nesse momento, passando essas necessidades, minha mãe ensinou a gente o poder de união, né? De dividir aquilo que você tem e de trabalho. Foi minha mãe que ensinou a gente desde criança a trabalhar, conquistar tudo com o nosso suor, o nosso trabalho. E foi nessa época, eu tive esses 2 empregos. E aí, logo em seguida, minha mãe comprou um terreno aqui em Itapevi. Entendi. Então, em Itapevi, eu trabalhei como operador de caixa. Em Itapevi, eu trabalhei como vendedora, Eu trabalhei num bazar que não existe mais, que a minha ex-patroa, ela é falecida. Mas todos conhecem, que é o Bazar Frank. Hoje é a Caedu. Ah, tá. Era um bazar de aviamentos. E esse bazar ficou muitos anos lá. A maioria das pessoas ali no centro de Itapevi lembra desse comércio. Eu trabalhei lá. E fui comerciante. E aí, em 2004, eu prestei um concurso público. Que foi quando eu tive a Júlia. E eu trabalhava sábado, domingo, feriado, em supermercado. E aí, minha irmã, que é a concurseira da família, ela presta... Todos os concursos que ela presta, ela passa. Eu falo que ela é inteligente dos concursos. Sim. E ela me incentivou a prestar um concurso público para que eu não trabalhasse mais sábado e domingo, né? Com criança, a Júlia fazia 1 ano. E ela me convenceu. Eu confesso que naquela época eu tinha um pé atrás com concurso. Eu achava que concurso já tinha as figurinhas carimbadas, sabe? Ah, não, alguém já é parente de alguém. Sim. E até hoje tem pessoas que pensam isso, né? Mas eu fui prova de que não. Eu não tive tempo de estudar, então eu trabalhava muito, criança pequena. Mas eu acredito também no propósito de Deus, né, na nossa vida. Com certeza. E aí eu falei, Deus, eu tô cansada de trabalhar sábado, domingo, feriado, todo mundo se divertindo, todo mundo passando carne, fazendo churrasco. E eu lá no caixa do mercado. E aí eu prestei esse concurso para agente comunitário de saúde em 2004 e passei. Eu confesso que eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu não ia trabalhar sábado e domingo. Que era o que contava, o que era bom pra você, né? Exatamente. E que eu ia visitar pessoas. Sim. Eu ia visitar as casas das pessoas. Nossa, coragem, né? Mal eu sabia que eu ia ganhar menos do que eu tava ganhando naquele momento. E mal eu sabia que eu ia me deparar com a realidade de muitas pessoas, né? Porque quando você vai até a casa das pessoas, quando você entra, você vê a intimidade e a realidade daquelas pessoas, né? E você não leva só a saúde, você não vai discutir só a saúde, você acaba discutindo o psicológico daquela mulher, o que ela passou, né? O que ela passa com o filho, com o marido, as necessidades sociais, né? Falta de dinheiro, às vezes, para comprar o remédio, um alimento. Então, realmente foi, assim, uma profissão que eu me apaixonei. Me apaixonei. Tem 20 anos que eu sou concursada. Nossa. E a aí, idade da sua filha, né? A idade da minha filha. E hoje, assim, eu sou apaixonada pelo SUS, né? E aí, voltando lá, quando eu tinha 8 anos, que eu morava em Carapicuíba... vocês são jovens, né? Acho que vocês não vão lembrar. Mas... um pouquinho. Eu tenho 48 anos. E o SUS, ele não tem 40 anos ainda, né? O SUS, ele tem 30 e poucos anos. Acho que 34. Minha idade. Então, na época que eu morei em Carapicuíba, eu tinha 8, 9 anos, que foi quando meu irmãozinho nasceu, nós não tínhamos um sistema de saúde gratuito para a população. Na época era o INAMPS, acho que os mais velhos vão lembrar. Mas era um sistema de saúde que você só tinha direito se você tivesse carteira registrada. Pois bem, eu não tinha pai, né? Era separado. E minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de família. Então, nós não tínhamos registro na carteira. Então, nós não tínhamos direito ao sistema de saúde. E aí, meu irmãozinho nasceu. E onde nós levávamos essa criança quando ela ficava doente? Para benzer. Ou numa farmácia, se você tivesse dinheiro, para comprar um remédio. E o médico era o farmacêutico. Você tinha que ir no farmacêutico bom, né? Se você fosse no ruim, você gastava o dinheiro e não tinha saúde. Tinha resultado. Então, foi uma fase muito difícil para a saúde, né?
E por isso que hoje eu amo estar na saúde e amo estar na política mesmo. Porque quem criou o SUS foi a política, né? Alguns políticos, a vontade política sentou, políticos eu falo do bem, sentou e falou assim, vamos criar um sistema que beneficia pobre, rico, né? Preto, branco, quem tem dinheiro, quem não tem, todas as religiões, todos os sexos. E eles sentaram e eles fizeram o SUS. É legal você falar do SUS. Eu fiz um trabalho na faculdade sobre a questão, né, da saúde pública. E eu fui perceber que parte é culpa do sistema, dá para melhorar, organizar melhor, mas parte é culpa da população. Porque o brasileiro tem uma péssima mania de ir só ao médico quando está ruim, quando está doente. Sim. Se o brasileiro se programar para fazer, né, o check-up anualmente, todos os exames, tudo, ele consegue. O problema é que ele fica doente hoje, ele quer ser internado, ele quer fazer ultrassom, quer fazer ressonância, quer fazer os exames hoje. Agora, se ele tiver uma vida planejada, ele consegue realizar todos os exames pelo SUS anualmente. É isso que deveria ser feito. Mas pode continuar. Não, pegando até um gancho no que você falou, é importantíssimo. Nós somos assim, né? Eu falo que nós não temos a cultura ainda de trabalhar com a prevenção. É isso que eu ia perguntar pra você, porque muitas vezes a gente acha também que a gente só vai no hospital quando a gente... eu tô com dor no estômago. Vou lá, quero tratar só o meu estômago. Só que como você falou antes... É muito mais do que só a saúde física. Tem o emocional, tem o psicológico, né? As pessoas esquecem também que o cérebro também é um órgão do corpo que também precisa ser tratado. Então, quando você entra e você vê a realidade de uma família, não é só uma dor física, né? É muito além. Só que as pessoas não trabalham com prevenção, de fato. Elas esperam dar ruim mesmo para ver se dá um jeito depois. E isso aí complica muito até o trabalho do SUS hoje, né? Exatamente. Eu falo que o SUS ele é perfeito, porque ele trabalha com segmento. Ele trabalha com atenção primária, que é considerada atenção básica, que são os postos de saúde, né? Que são unidades de saúde da família, atenção básica. Trabalha com os centros de reabilitação, né? Todos os segmentos, reabilitação motora, reabilitação mental, que são os CAPs, Centro de Referência da Mulher. Então, eles trabalham com os centros que reabilitam e trabalham com a parte que é urgência e emergência, que hoje é o que está sobrecarregado e é o que traz mais gastos para o poder público. Sim. Então, a gente chegou no momento, todos os gestores, na verdade, eles já sabem disso, né? Só é difícil fazer isso. Começar a inverter, a investir mais lá na ponta, a investir lá na prevenção. Por exemplo, eu fui agente comunitário de saúde 12 anos. Então, esses 12 anos eu trabalhei com prevenção. Nos últimos 8 anos, eu fui chefe de gabinete da Secretaria da Saúde por alguns anos, quase 4. Fui diretora do SUS e hoje, nos últimos 4 anos, eu estou como ouvidora do SUS. Então, hoje, ouvindo as demandas, a gente chega à conclusão, e a ouvidoria ela é um termômetro para o gestor, né? Sim. Então, a ouvidoria... Nós fazemos relatórios mensais, fora as reuniões ou diárias, dependendo da urgência, ou semanais, com os gestores para apontar para eles onde está tendo uma maior demanda de reclamação. Qual setor, se é recepção, se é um posto, se é um PS. E a gente chega, de acordo com todas essas manifestações, né, de às vezes reclamações ou até de informações, a gente chega à conclusão de que onde está dando errado. E onde está dando errado? Na urgência e emergência. Né, nos PS. Por quê? Porque a pessoa ela não fez a prevenção lá no posto de saúde. Mas hoje a demanda está tão grande, principalmente depois da pandemia, que nós não temos uma oferta de acordo com a quantidade de população. Mas porque a população não se previne ou não se cuida como deveria. Entendi. Mas isso é nosso mesmo. E até eu me coloco, às vezes, nesse posicionamento de estar ali... Você tem que fazer uma ação de prevenção, mas ao mesmo tempo você está tão ocupado trabalhando, aí eu não vou faltar no meu trabalho, né? Principalmente, às vezes, quem está há pouco tempo trabalhando numa empresa, não posso faltar no trabalho. Vai aguentando a dor, vai aguentando as coisas, até chegar uma hora que não dá mais, né? E aí, quando você realmente já precisa de um tratamento. E como que é a parte do trabalho da prevenção? O que vocês fazem? São projetos? Como é que funciona? A prevenção, ela vem lá da atenção primária, que eu te falei.
ela vem da atenção básica. Então, são as unidades de saúde da família. É considerado preventivo, por exemplo, o exame das mulheres, o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, na maioria das unidades de saúde, ele é ofertado. Ele não é, você não precisa passar no médico para você fazer a coleta do exame Papa Nicolau. Então, você vai lá, colhe o material, manda-se para um laboratório. Quando chega o resultado, se deu alguma alteração, aí você passa com o ginecologista, aí você vai fazer um tratamento. Se não deu nenhuma alteração, você passa com a equipe de acolhimento da enfermagem. Então, é um exame preventivo. Ele vai prevenir que você tenha um problema maior ali. Ou, se você tem, você vai pegar no começo. É considerado exames preventivos também você ir lá, passar num clínico e fazer aqueles exames que eles falam check-up, né? Uma vez por ano. Para você saber se você tem diabetes, colesterol, hipertensão. E aí você descobre ali no comecinho e você vai tratando. Ou com alimentação, ou com medicação. Mas nesses 20 anos de profissão, eu digo com certeza, se todos nós descobríssemos um colesterol, uma hipertensão, ou quando o médico fala assim, você está pré-diabéticos, se nós parássemos e mudássemos os nossos hábitos alimentares. Com certeza. E fizéssemos assim, 1 hora de caminhada por dia, nós não precisaríamos de medicações. Muitas pessoas não precisariam passar pelo que está passando num pronto-socorro ou numa internação hoje. Sim. Mas devido à correria do dia a dia, né? Devido à realidade de cada um, a gente acaba deixando, e aí quando pensa que não, você já tem que ser medicado e tratado. Saúde em último lugar. Sempre, né? Sendo que tem que ser o início, né? Eu falo por mim. Esses dias eu estava atrasado, chegando do trabalho para ir à igreja. Desci do ponto de ônibus correndo, não consegui correr 20 segundos direto. Eu falei, poxa, eu corria 2 horas. Sedentarismo. Sedentarismo, porque... Não somos tão jovens assim, podemos ver. A pandemia fez isso com a gente, né? A pandemia deixou a gente muito tempo dentro de casa. E aí eu retomei ali 2, 3 vezes por semana, pelo menos, ir na esteira, dar uma corrida. É preciso. Tem uns equipamentos lá onde eu moro, no condomínio, então eu tô tentando me adequar para utilizar, porque senão eu não quero chegar nesse ponto da medicação. E é possível não chegar ao ponto da medicação. É possível. Né? É possível. É possível. E o poder público, ele está preocupado com isso. Os agentes comunitários de saúde, eles fazem muito essa prevenção. É uma profissão que eu sou apaixonada até hoje, né? É uma das bandeiras que eu carrego, porque tem muito a ver com a saúde. E, inclusive, em dezembro de 2023, eu tive a oportunidade de, em Brasília, conhecer um pouco mais do Ministério da Saúde, né? Como que o Ministério da Saúde pode contribuir, né, para a melhoria da nossa saúde. E o Programa de Agente Comunitário de Saúde, ele é financiado pelo governo federal, né? Os incentivos, o salário vem de lá. A prefeitura, ela contribui com alimentação, vale alimentação e o transporte, mas os outros recursos vêm do governo federal. Então, assim, é uma categoria importantíssima para a prevenção, né? É uma categoria que, assim, ela é bem capacitada, ela é bem motivada. Eu diria que ela é 30% da resolução mesmo dos problemas na saúde. Porque daí ela pega o problema no início, né? E ela incentiva aquele homem, porque o homem não tem muito o hábito de procurar o médico. Então, difícil. O agente comunitário de saúde, ele consegue falar pro paciente, né? A importância dele se cuidar, a importância dele procurar marcar uma consulta mesmo que seja 2 meses antes, mas ele não está sentindo nada, mas é importante ele passar antes de começar a sentir, né? Para ele ter no hábito ali de saber o que é melhor para ele fazer. Então, é importantíssimo. Legal. Você até antecipou algumas perguntas que nós íamos fazer. Desculpa. Mas essa é a eu não sei se é a minha qualidade ou o meu defeito, mas eu falo muito. Qualidade. Então, tamo junto. Mas fica tranquila, é isso. Você falou um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, né, profissional e de vida. É legal que você foi parar na área da saúde, mas com uma intenção diferente, né? Falar, só não queria trabalhar. Só não queria trabalhar final de semana. E aí você chega na vida pública e se apaixona. Mas você viu que ela teve uma paixãozinha ali pela identificação do que ela já passou.
quando criança, né? Sim. Ela sentiu meio que a dor do outro na pele, porque ela já tinha passado por aquilo. E ela falou, caramba, eu entendo dessa realidade. Então, eu acho que dá um gás pra poder mudar a história das pessoas. Falou, não, peraí, se eu posso fazer alguma coisa pra mudar, eu preciso fazer. Eu acho que por isso que surge até a vontade, né, da candidatura, talvez, não sei. Sim, Ai. surgiu aí. Surgiu aí. Legal. Você vai fazer essa pergunta? Vou fazer essa pergunta Então já. eu respondo. Não, e é legal que tem tudo a ver com... Você começa a ver que tem tudo a ver com o canal, com o podcast. Por quê? É uma pessoa que se apaixonou por algo. E Sim. há diversas maneiras de se apaixonar por alguma carreira, tal, profissional. Ou, Sim. eu digo que o profissional é basicamente ele 70% do que você é. Porque a gente passa muito mais tempo no trabalho Sim. do que em casa e com a família. Porque não é só a sua parte profissional que você vai dedicar, né? É toda a sua vida. É a ali sua pra vida, fazer dar é certo, você. né? E ainda Sim. mais ela que é uma figura pública. Sim. Tem que aliar a vida pessoal à vida pública. Porque Sim. a todo momento tem pessoas olhando ela. E acaba pegando como referência. Sim. Bom, A gente se sente no Big Brother, gente, não pode fazer nada de errado. eu imagino. Mas é bom. Eu costumo falar assim, nós, como seres humanos, quando a gente observa que a gente está sendo observado, a gente não tenta fazer tudo certinho, né? A gente Então, bom. fica se policiando, É né? bom, porque se você saber que você tem... É igual quando você tem um filho. Você fala, não posso falar nada Sim. errado, não posso falar palavrão. Você não posso pode fazer ficar nada. se poldando, se Exatamente. perdendo, né? Mas você fica se policiando. Eu tenho que tomar cuidado porque ele vai se influenciar. Sim. Se eu falar um palavrão, meu filho pode falar um palavrão. Se eu fizer uma atitude errada, ele vai falar, se minha mãe faz, eu posso fazer. Então, a Sim. gente começa até se melhorar como ser humano, é uma né? motivação de melhora, né? Você Sim. fala, não, tem que ser correto. Sim. Então, na vida pública também é assim. Né? Tem uma frase lá na prefeitura que eu gosto muito, que é o que não pode ser visto, não pode ser feito. Sim. E é muito importante perfeito. isso na vida pública. Na prefeitura tem essa frase? Tem uma Que frase legal. lá e é assim. Então, te incentiva a fazer somente aquilo que não vai te prejudicar. Sim. Que as pessoas podem ver e falar, tudo bem. Isso aí. Bom, legal, vamos caminhando. Aí antes de a gente ir para outra parte, eu quero falar de um outro nosso patrocinador. Vamos falar do Tom Redes, redes de proteção. O Tom, a empresa Tom Redes de Proteção, está há cerca de 8 anos no mercado, mais de 2.500 clientes atendidos. Serviço de qualidade, eu posso dizer com propriedade, porque foi ele que fez até no meu apartamento. Eu quero passar um videozinho antes de continuar falando sobre essa empresa. Fala galera, essa aqui é a Filozinha e hoje eu vou mostrar pra vocês o que a gente teve que fazer em casa pra essa espertinha parar de fugir. Essas outras duas gatinhas são a Nebulosa e a Gamora, são irmãzinhas da Filó, mas quando elas chegaram a Filó ficou morrendo de ciúmes e aí já sabe, né? Antigamente a gente não tinha rede de proteção. Quando a Filozinha fugiu, todos os vizinhos ajudaram a gente, se comoveram, ajudaram a procurar e indicaram o Tom Redes de Proteção. No mesmo momento, a gente entrou em contato com ele, pediu para que no dia seguinte ele viesse na nossa casa e ele fez esse trabalho espetacular. As redes são super resistentes, muito confiáveis, a gente fez diversos testes e elas realmente seguram e impedem que as nossas gatinhas fujam. Então, pra gente foi muito funcional. A gente adorou o serviço do Tom Redes. Reparem que a gente tem um playground bem legal para as gatinhas e elas adoram passar tempo na janela observando lá fora. Então, foi essencial a instalação das redes de proteção para que eu e minha esposa a gente pudesse ter dias tranquilos, ficarmos tranquilos com as gatinhas protegidas. Então, para você que tem pet, é essencial proteger a sua sacada, a sua varanda. Então, a gente recomenda demais. E para você que gostou, a gente vai deixar o contato do Tom nos stories, tá bom? Valeu! Legal. Rede de proteção, Tom. Você quer proteger quem ama, proteger seu filho, seu animal de estimação. Um vídeo bem legal aí, que mostra o cuidado que nós temos que ter, né, com aquelas pessoas que a gente ama e também com nossos animais de estimação. Então, o QR Code está na tela. Você que quiser fazer contato com o Tom, redes de proteção, vai estar o Instagram dele, você faz contato e faz seu orçamento. Pode confiar, uma empresa de qualidade. Tem 2 anos já que nós fizemos o trabalho com ele, a rede está impecável. Nas nossas janelas,
também na nossa varanda, serviço de qualidade, pode contar com o Tony Rede de Proteção, uma pessoa de confiança que você vai abrir a porta do seu lar, ele vai lá e vai ajudar você a cuidar da sua família, ok? Então, acessa lá o QR Code, entre em contato, faça o orçamento. Bom, dando continuidade aqui, mais uma pergunta aqui para nossa pessoa importante. Tô se sentindo já importante aqui. O que te motivou a se candidatar a vereadora? Então, fui para a saúde sem saber o que estava acontecendo, me apaixonei. E aí, sem saber qual que eram as qualidades de um candidato ou de um vereador, eu tinha muita facilidade em comunicação na época. Então, eu liderava os meus colegas de trabalho. Modéstia à parte, eu fui uma das melhores agentes comunitários de saúde que teve no meu bairro. Então, assim, eu motivava muito eles a fazer diferente, a fazer o que é certo. E em um dos momentos, nós nos deparamos com uma diferença no nosso salário. E aí, nós fomos buscar, né, essa diferença. E aí, eu levantei uma bandeira, que era defender a minha categoria, né? Sim. Fomos atrás, conquistamos isso que era Legal. nosso de direito. E aí, eles meio que me nomeou a líder. E nesse percurso, eu conheci uma advogada que nos deu orientações, que nós estávamos certos. E essa advogada, ela fazia parte de um grupo político. Então, ela me convidou, ela viu que eu tinha facilidade de comunicação, de liderança, né? E eu morava num bairro que ainda moro até hoje, que é o Parque Suburbano, que é um dos maiores cartórios eleitorais. E ela viu em mim esse potencial, o grupo político dela viu em mim esse potencial. E eles me fizeram esse convite. De início eu falei, não, imagina. Porque a gente fala assim, né? Hoje eu entendo quando as pessoas falam, eu não gosto de política. Porque as pessoas, elas veem política com um olhar totalmente diferente do que pode ser. Não do que é, do que Sim, pode ser, do que né? pode ser. Porque, de fato, você precisa entender o que é, né? Eu sou prova viva de que uma força política lá atrás criou o SUS. E aí eu fico imaginando a quantidade de crianças que, como eu, passava necessidades, passou a não ter necessidades. Sim. Então, eu acredito que a força política é muito grande na vida das pessoas. E aí eu falei, olha, não sei, eu acho que não, tal. E aí os meus colegas de trabalho me incentivaram. Não, vai, nós vamos te ajudar, a gente vai pedir voto para você. Então, Sim. assim, começou assim. E aí eu saí candidata pela primeira vez. Eu fui super bem votada, eles não esperavam. Em que ano? Deixa eu ver, isso foi em 2012. Porque eu fui 12, 16, 20, 24, não. 8. Foi 2008, então. Foi 2008. Porque eu fui super bem votada. E aí, nesse ano, assim, eles falaram, nossa, poxa, uma menina, na época era uma menina, né? Uma menina, não vinha de família política, não tinha experiência política, não tinha dinheiro. Então, minha campanha foi como diz a Renata Abreu hoje, 3 S's, né? Sola de sapato, saliva e suor. Na raça e realmente mesmo, foi né? suor, porque Sim. o meu bairro tem uns morros lá, e eu subia e descia pedindo votos, e eu fui super bem votada. Só que eu não fui eleita. Na época, o partido, eu não tinha noção de partido, né? Que hoje tem muito isso. Hoje tem pessoas que estão num partido com 2.000 votos e não é eleito. Sim. E tem pessoas que, no meu partido, por exemplo, o último eleito foi eleito com 965 votos. Então, imagina assim, tem pessoas que não entendem, né? E eu não entendia na época. Sim. Mas eu não fui eleita devido a isso. Devido a eu não ter a votação necessária naquele partido. Entendi. Mas aprendi muito naquele grupo político, naquela época, aprendi. E na eleição seguinte, eu recebi um convite para ir para um outro partido, né? E aí, começou-se aí. Mas de início, a pergunta de vocês foi o início, né? O que me incentivou. O que me incentivou foi isso, foi esse convite e os meus colegas de trabalho falar, não, você tem um perfil, você tem chances, você vai. Então, Sim. foram eles que me incentivaram de início. Mas o que precisa, assim, para você se candidatar? Quais são os requisitos? Olha, hoje o essencial é você ser aceito no partido, né? Sim. Você participa, as pessoas falam assim, você já participa de uma seleção ali. Você já tem que ganhar a eleição ali.
É claro que para a mulher, hoje em dia, por mais que nós somos as maiores votantes, né? Sim. As mulheres são as maiores. Sério? Sim, Eu não sabia. nós somos maioria das eleitoras. Porém, nós não somos a maioria, por exemplo, dentro de uma Câmara. Tem cidades que não tem uma mulher eleita como vereadora, né? Hoje, em Itapevi, nós temos 17 vagas para vereador e só 3 são mulheres. O restante são homens. Então, mas para você ser aceita no seu partido, mulher é muito mais fácil. Porque hoje existe uma cota, então assim, hoje a política entendeu que tem que dar uma oportunidade diferente para as mulheres. Porque diferente de fazer campanha um homem, diferente de fazer campanha uma mulher, é muito mais prejudicial para a mulher fazer campanha. Porque a mulher, ela tem a casa para limpar, a roupa para lavar. Tem dia que eu lavo roupa de manhã, discuto relação com a minha filha, vou lá, convenço minha mãe a comer, a fazer as coisinhas dela, tomar um remédio, meço o destro dela, que ela é diabética, ajuda da insulina, né? Aí depois eu vou fazer minha campanha. E o homem, não que todos não sejam assim, mas o homem, geralmente, ele tem uma mulher por trás para fazer tudo isso para ele, enquanto ele sai para pedir o voto. Passa só com a política, né? E a mulher não. Então, por esse motivo, tem tão poucas mulheres na política. Então, o primeiro passo é ser aceito pelo partido. Sim. Aí tem algumas regras, que é, no Brasil, ser maior de 18 anos, né? Você ser uma pessoa popular. Hoje, você tem que ter nível médio. Para ser vereador, você tem que ter nível médio. Mas antes não tinha. E eu acho que o que atrai o partido a te convidar para ser candidato a vereador nele é você ser popular. Sim. Porque o que o partido precisa de votos, né? Então, ele não vai convidar uma mulher que ela não gosta de comunicação, que ela não gosta de gente, que ela não gosta de falar, que ela não vai saber, ou ela não vai querer pedir o voto. Sim. Porque pedir o voto pra gente é muito difícil. É isso que eu ia perguntar. Se foi tranquilo pra você quando... não, tá bom, topei. Vou me candidatar. Mas e aí? O pontapé, sabe, inicial, como que foi se comunicar, né? Pedir voto, ficou com vergonha, insegura? Muitas vergonhas. Assim, hoje, eu confesso pra você, hoje eu tô mais tranquila. Sim. Porque hoje, quando a pessoa fala, até pra quem não vai votar em mim, ou já tem uma pretensão, ou tem um parente, ou tem um amigo, já definiu o voto, eu ainda consigo falar muito bem de mim. Sim. Eu ainda deixo a pessoa ali, meio com dúvida. Quase convence. Mas porque muitos anos na caminhada, então eu aprendi muitas coisas, eu me preparei, né? Eu sei, assim, que eu vou ser uma boa representante. Sim. Então, eu tenho isso já dentro de mim. Então, eu consigo oferecer isso para as pessoas, sem vergonha. Mas antes eu tinha muita vergonha, porque nem eu mesmo sabia se eu ia ser capaz, né, de ser vereadora. Eu não tinha muito claro. E aí começou lá atrás, na época, por exemplo, o poder legislativo, né, que é a Câmara. E até hoje as pessoas confundem, né? Que é o poder legislativo, que são os vereadores, e o poder executivo, que é o prefeito. Sim. Então, o poder legislativo, eles tinham muitas facilidades. Por exemplo, os vereadores ganhavam cestas básicas para distribuir para a população. O vereador, ele tinha direito a um carro, combustível e um motorista. Então, ele fazia muito favor, levava as pessoas em lugares, em médicos. Então, era um assistencialismo que existia dentro da Câmara Legislativa. Sim. Né? E hoje não tem mais. Mas na minha época, tinha isso. Só que eu não conseguia entender. Por que o vereador ele vai dar cesta básica para X pessoas? Só porque vota nele? Não faz sentido, né? Por que o vereador garante com que X pessoas vai no médico com carro e as outras não? E aí, graças a Deus, né, isso tem mudado nos últimos anos, onde o Poder Legislativo, ele entendeu que todos têm que ter cesta básica. Que todos têm que ter transporte digno de qualidade. E não só aqueles ofertados pelos vereadores. Então, mudou muito, desde que eu saí candidata pela primeira vez, muitas coisas vêm mudando. Legal. Cada dia que passa muda mais. E eu tenho ficado muito feliz com as novas regras, né, que a política tem criado para que o direito seja do coletivo e não só do seu eleitor, não só de quem votou em você. Sim, porque senão é um benefício próprio, né? Não é benefício para a população, né? Era para o vereador, o candidato. Exatamente. Enfim. Até abrindo uma aspas, você falou algo interessante sobre a questão da cota, né? Cota para mulheres também. Eu não sabia que tinha uma cota para partido contratar mulheres. Falando de cota em si,
eu era contra a cota em relação, tipo, à cor da pele, negros, né? Eu falava, poxa, apesar de eu ser negro, eu falava, não tem que ter cota nas faculdades, nos lugares e tal. Até eu vi uma palestra de um rapaz, que ele começou a contar, falar sobre a questão da história do negro. Por que é necessária a cota? Porque, querendo ou não, financeiramente, historicamente, o negro está um pouco mais atrasado que o branco. Porque enquanto o branco já estava conquistando as coisas, né, comprando seus bens materiais, o negro ainda estava sendo escravizado. Então, há um delay nessa questão do tempo, né, do negro e do branco. Então, a cota é para equilibrar, para que haja uma equiparação, né, desses tempos aí, para que o negro consiga crescer, estudar. Enquanto o branco estava estudando nas melhores escolas, o negro não estava estudando, né? Começou a escola pública. Hoje já a gente vê a sociedade mais equalizada. E quando fala de mulher também, a mulher, até anos atrás, era isso, né? Era dona de casa, cuidar do marido. Aí a mulher agora desbrava. Ela quer entrar em outros locais, em outros ambientes. Sim, ela pode, então, né? tem que ter uma cota, porque a predominância é masculina. Então, eu super entendo sobre cota, concordo hoje, mas concordo até, eu acho que deveria ter cota para tudo, ter um começo, meio e fim, né? Para falar assim, poxa, agora equilibramos, acabou cota. Porque aí entra né, fazendo até um elogio para Geni, apesar dela, percebe que a carreira dela vai ser meio impulsionada pelas pessoas. Sim. Mas, pelo que ela está falando aqui, ela tem que ser preparada. Sim, né? coragem Você vê que ela também, foi né? colocada, incentivada por algumas pessoas, alguns outros objetivos, só que ela tem se preparado, dá pra ver que ela tem domínio no que ela fala. Sim. E aí, pra você continuar, Geni, o que realmente faz um vereador? Explica pra gente. Porque as pessoas falam, vou votar num vereador, mas ninguém nem ele sabe faz, né? o que o vereador faz. Então, hoje mudou-se muito, né? Ele tinha esse papel de ser o social, de ajudar, né, as pessoas de outra forma. E foi mudando, né? Hoje, acho que o principal muitas pessoas também não sabem, mas ele tem a obrigatoriedade de fiscalizar o executivo. Então, o vereador, ele é um fiscalizador do prefeito. Das obras, né? Ele tem que estar por dentro das regras, né? Que nós temos várias que regem os municípios, cada município tem a sua. Então, ele tem que estar ali fiscalizando, sabendo se aquele recurso está sendo bem utilizado ou não. O vereador, hoje em dia, ele faz parcerias com deputados, então ele consegue trazer emendas, né, parlamentares para o município, para ajudar nos projetos. Mas o que os vereadores hoje mais fazem, que é o trabalho mesmo deles, é o legislativo mesmo, é fiscalizar, mas também criar leis, aprovar leis, debater leis, né, e levar isso para votação, né? Em Itapevi, Leis todas as... municipais. Legal. Todas as terças-feiras tem sessão na Câmara Municipal. Então, lá é discutido, é debatido, né? Olha, construção de uma nova creche, de um hospital, né? O que é prioridade na educação, na saúde. Então, os vereadores, o papel fundamental deles é ouvir a população, e é por isso que eu falo que daí Deus foi criando o meu caminho e foi me impulsionando para isso. Sim. Hoje, na minha opinião, a maior característica e assim, a maior... o que eu gostaria que o meu representante tivesse é saber trabalhar, gostar de gente e ter facilidade de ouvir, né? Então, eu trabalhei 4 anos como ouvidora, então eu aprendi a ouvir. Sim, e é ouvindo a população que você vai saber a demanda, por exemplo, daquela rua, daquele bairro. Um bairro vai ser diferente do outro. Então, você ouvindo aquela população, você vai saber qual que é a demanda daquele lugar. E você vai transformar aquela demanda, aquele problema, em um projeto. É um projeto simples de se resolver? Vamos resolver. É um projeto mais difícil? Demanda mais recurso da prefeitura? A prefeitura tem recurso para aquilo? Aquilo pode ser entrado como prioridade na conta da prefeitura? Então, aí o vereador ele vai defender aquele projeto. Olha, eu fiz um projeto que no meu bairro precisa de mais um posto de saúde. O posto que está lá não tá sendo mais o suficiente.
Tá, eu vou lá, eu tenho que levantar dados, eu tenho que mostrar para o meu executivo que ele vai executar. Então, eu tenho que mostrar para ele a importância. Olha, tem X população, mas tem X população sendo atendida e 2X não sendo mais atendida. A gente precisa de uma segunda unidade, vai custar tanto, precisa ser em lugar acessível, precisa ter terreno, documentação. Então, você vai levar já meio que o projeto pronto. E aí você vai apresentar para o executivo aquela necessidade e o seu projeto. Aí você precisa que os seus colegas, né, votem a favor do seu projeto. Então, não pode ser uma coisa qualquer, né? Você tem que mobilizar os seus amigos, seus colegas e até, às vezes até a população para incentivar a aprovar um projeto bom. E aí você leva para o executivo onde é executado tudo isso. Entendi. Legal. Você falou sobre ser uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa pública. Qual que é o lado bom disso? Qual que é o ruim? Sempre tem, né? Sempre tem os dois lados. Qual que é o melhor, assim, o lado bom? Eu acho que o lado bom é que você consegue, através da política, através da comunicação, você consegue ajudar muita gente. Sim. Que é o que falta hoje, né? Não só dentro da saúde, mas eu acho que em todo o ambiente administrativo, a gente vê muitas coisas ruins acontecendo por falta de comunicação, por falta de informação, né? Sim. Então, o lado bom de ser uma pessoa pública é esse. Você consegue se comunicar, você consegue ajudar. Com uma informação, você consegue ajudar as pessoas. E você consegue também buscar informações. Então, quando você tem as pessoas falam hoje network, né? Sim. Você tem mais facilidade para entrar nos lugares, então, né? você conhece mais pessoas. Sim. E você, através dessas pessoas, você consegue saber informações para beneficiar mais pessoas. Entendi. E eu acho que o lado ruim é esse lado mesmo da cobrança das pessoas, porque às vezes as pessoas não entendem como funciona isso, né? E as pessoas, às vezes, elas confundem o que você, como pessoa pública, o que você é sua obrigação, né? Sim. Ou é o seu dever, ou não é, uma gentileza. Sim. Né? Eu sempre fui muito, nas minhas profissões em todas, eu sempre fui muito além. Né? Primeiro, o que era minha obrigação, eu fazia. Sim. Mas eu sempre procurava fazer um pouco a mais. Mas, às vezes, esse pouco a mais, a pessoa vai te cobrar o dia que você não fizer, achando que é a sua obrigação. Entendo. Então, isso é ruim, né? Você acaba sendo uma pessoa que as pessoas batem na sua porta o tempo todo, às vezes pedindo um remédio, porque acha que você trabalha na área da saúde, você tem acesso, pedindo uma consulta. Sim. Né? Quando é informação, orientação, tranquilo, mas não. E você passa a ser uma pessoa visível. Qualquer Entendi. Coisinha que você fizer, você... É igual a frase que você falou que tem na prefeitura, né? Exatamente. É um processo de maturidade também, né? Você vai aprendendo, faz algo, aprende, a pessoa cobra e tal, você vai dosando, fala, poxa, eu tenho que ajudar, mas eu tenho que saber também o pós, né? Como que vai ser isso, a pessoa vai bater na minha porta depois, não que você vai deixar de ajudar. Mas tem Não, mas que... hoje é tranquilo pra mim, porque hoje já acontece isso. Eu gosto, eu confesso que eu gosto de ser útil na vida das pessoas. Que Até bom. porque quando a gente precisa das pessoas, eu já precisei muito, então você consegue ter essa empatia de se colocar no lugar, sabe? Assim, eu não tenho problema nenhum. Às vezes eu levo alguém no médico, mas tá frio, mas tá chovendo. Não tem problema. O importante é ter gasolina. Você pega tudo isso como uma motivação mesmo, Sim. né? Isso te move, né? Te dá um gás, assim, não, eu preciso continuar, a pessoa tá precisando, vamos, né? E as pessoas confundem muito o Sim. lado social com o lado político. Sim. Eles se encontram muito, né? Sim, então tem sim. gente que fala assim, ela é boazinha, ela faz favores porque ela é política. Não. Antes de ser política, eu fui do social, da saúde. Então hoje se encontram as coisas e às vezes algumas pessoas comentam, né? Mas eu não... É legal que você deixa bem claro que você ajuda não por interesse, porque você já faz isso. Hoje ainda você é candidata a vereadora e você já faz esse trabalho. Foi antes da política, né? Então é legal que você deixa bem claro isso, porque a gente vê que há interesses muitas vezes dois lados. O eleitor, que quer ganhar algo em troca, e o político que vai ajudar só para ter voto. E a gente vê que isso faz parte de você. Você... estando com a caneta na mão ou não, você ter ajudado as pessoas. Isso é importante. Sobre política, né? Sobre vida pública, sobre se candidatar, entrar nesse meio político. Tem muitas pessoas que têm dúvida. O que você diria para uma pessoa que tem dúvida se entrar ou não na política?
Eu diria principalmente se for mulheres. Eu sou a favor de muitas mulheres na política. A mulher, ela não menosprezando a capacidade dos homens, Sim. é claro, mas eu acho que a mulher é o equilíbrio ali, em tudo, né? Os projetos de mulheres são mais, assim, compatíveis hoje com a nossa realidade, que é família, que é você fortalecer a família, né? E o homem tem essa parte mais, é diferente mesmo da Sim. mulher. Então, mas eu diria para qualquer um, você precisa gostar de gente, né? Por mais que alguns candidatos hoje a gente sabe que está entrando para a política por outros motivos, Sim. status, né? Às vezes vender um produto, mas vender uma imagem, mas eu diria, se você gosta de gente, se você não concorda com o que quem está lá está fazendo da política, tenta, né? Vai lá, porque um dia eu falei, poxa vida, eu estava descontente com quem estava lá. E uma pessoa, eu ia desistir de ser candidata. Aí uma pessoa falou para mim assim, mas se a gente não está contente com quem está lá, se a gente acredita que quem está lá não está fazendo um bom trabalho, a gente tem que ir lá e tentar fazer melhor. Não adianta só criticar quem está lá, né? Não, perfeito. Você faria melhor? É Então, verdade. vamos lá. É um caminho muito difícil, não é um caminho fácil, né? Mas é um caminho possível, né? É um caminho possível e eu acho que a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer escolhas e precisa acreditar. Perfeito. Tem que ter gente boa na política, Sim, né? Gente que gosta de outras pessoas, porque se não gostar de gente, não vai pra frente. Tem que ter uma motivação maior. Na verdade, a política é só a cerejinha do bolo, né? Igual ao que ela falou mesmo sobre ela, né? A política, né? O que ela faz não é só sobre a política. A política é só o finalzinho mesmo. A motivação dela é muito antes disso. Então, tem uma motivação antes da política para então entrar na política. Sim. E hoje eu diria assim com toda certeza, é claro que no meu caso, eu acho que eu vou muito mais pela fé do que pelas condições. Que eu sei que tem candidatos muito mais, né, engajados aí a ser eleito. Porém, eu acredito muito no poder da sua fé, do que você acredita e da permissão divina também. Acho que Sim, Deus, com ele permite certeza. e ele sabe todas as coisas. Porém, eu penso assim, você tem que criar um objetivo. O objetivo é ser vereador? Mas o que você vai viver no caminho, né? Eu vivi, por exemplo, eu fiz parte recentemente de uma comissão de investigação na Secretaria da Saúde, onde a gente faz um trabalho para melhorar, né, a saúde. Então, assim, essa parte de fiscalização, o vereador faz, e eu já fiz na saúde. A parte de ouvir a população, o vereador faz, eu já fiz na saúde. Preparado. Viu? A política ia ser o último mesmo. né? construído. Você fazer relatórios e apontar onde está dando errado a saúde, né? E junto com os gestores sentar e tentar criar estratégias para melhorar aquilo, né? O vereador tem que fazer. Eu já faço isso na saúde. Então, assim, se não for a vontade de Deus eu chegar na Câmara Municipal, eu já fiz muito daquilo que é minha pretensão, né? Que é mudar a vida Sim. das pessoas Já através está do meu preparada. trabalho. Eu já Sim. tenho feito isso aí, né? Só falta agora a cereja do bolo, né, Cris? Só falta Deus Exato. abençoar e falar assim, e agora? Amém. Toma a caneta. Sim. Bom, no geral, qual a quantidade de vereadores por cidade? Tem um volume, assim, por habitante? Tem. É por habitantes. Itapevi, por exemplo, quantos tem? Uma cidade até 15 mil habitantes, ela tem 9 cadeiras, 9 vagas para vereadores. E aí vai aumentando. Itapevi está com 17. Mas em breve a gente já vai ter que aumentar. Porque a gente Itapevi é grande. Nós temos 151 mil eleitores. E nós temos 232 mil população. Então, é grande. E nós temos 17 cadeiras hoje. Bom, você acabou respondendo a segunda aqui. Quantos votos para ser eleito? Depende do partido. É o que eu falei lá no comecinho. Se você puxar as últimas eleições, teve candidatos com 1.900 votos e não foi eleito, devido ao partido. Como que funciona essa variação, assim, para entender melhor? Tipo... Eles fazem um cálculo que é assim, por coligação, por partido. Então, exemplo, o partido que eu estou, que é o Podemos, né, que é o partido onde está o prefeito, o Igor Soares, e agora o nosso candidato a prefeito, Teco.
ele fez 4 vereadores na última eleição. Por qual motivo? Pela quantidade de votos que tem dentro de cada partido. Então, hoje, mais ou menos, de 6 a 7 mil votos, eu acho que vai ser 7 mil votos, vai ser o corte. Então, se o partido tiver 7 mil votos, ele faz 1. Se ele tiver 14, ele faz 2. Se ele tiver... E assim sucessivamente. Então, ele teve 21 mil votos e fez 4 vereador. Então, a cada 7 mil votos dentro de um partido, você faz um vereador. Entendi. Um exemplo, eu sou do Podemos e o meu partido fez 4. O seu... Não vou falar o nome de nenhum partido, porque eu não sei também de cor. Mas digamos que o seu partido fez 10 mil votos. Então, o seu partido ele vai fazer só um vereador. E o meu, por ser do prefeito, por ser o partido que tem um candidato a prefeito, geralmente puxa-se muito mais votos de legenda. Então, a gente acaba fazendo mais vereadores do que, às vezes, o seu, que é um partido mais comum, né? E aí, tem partidos, por exemplo, que se você, por exemplo, você fez 2 mil votos e o seu partido fez 6.500 votos, você não entra com 2 mil votos. Caramba. Legal. Porque precisa atingir dentro do a cota partido uma cota. Sim. Por esse motivo. E aí, quando eu explico isso para as pessoas, elas falam, então você tem chances. Eu tenho. Tem chance, sim. Hoje, o nosso partido tem uma pretensão de fazer 4 vereadores. E o 4º lugar entraria aí com 1.200, 1.300 votos. Quantos no seu partido concorrendo hoje com você tem? Quantos vereadores? 23. E aí, teoricamente, os mais bem votados... Temos muitos candidatos Então, bons. desses 17, os mais bem votados assumiram essas 4 cadeiras. É basicamente Sim. essa regra? Sim. Ou não? Tem um, Sim. tipo, essa é isso, né? Não tem, Isso tipo, eu mesmo. vou escolher outro porque não. é mais preparado, Não. não? É aquele que tiver maior número de votos dentro do partido. Na última eleição, quem ganhou com o maior número de partido foi 965 votos. Legal. Então, é interessante isso, né? Então, assim, a soma de todos os votos dos vereadores do partido. Então, se todo vereador pensasse como um time, seria muito mais fácil de ser mais pessoas eleitas. Não tirar Sim. o voto do seu colega de partido, Exato. né? Já vai votar nele? Deixa eu Pessoal, votar nele. Vamos fazer uma campanha em conjunto, Exatamente. mas eu acredito que nem sempre é assim, né? Cada um pensa Não, muito em si. Porque todo mundo quer Em entrar. se eleger, Todo mundo quer- É uma Querendo ou corrida. não, nós trabalhamos na mesma equipe, mas somos concorrentes. E assim, por isso que as mulheres têm sido muito bem aceitas nos partidos, porque Que bom. Diminuiu nessa última eleição. Parece que não, né? Parece que a gente tem mais candidato do que nas outras eleições. Mas diminuiu a quantidade de candidatos dentro dos partidos. E aumentou-se a cota para mulheres. Então, hoje, você precisa ter, acho que 6 ou 7 vagas para as mulheres dentro de um partido. Então, tirou-se alguns homens e acrescentou-se algumas vagas para as mulheres. E, antigamente, os partidos, né, tinham fama de que convidava a mulher só para ocupar a cota. Tipo, a mulher não vai ter voto mesmo, então vamos deixar a mulher ali só para ocupar, cumprir a cota, né? Cumprir a lei. E hoje em dia, não. Como tirou-se alguns homens, o que obrigou os partidos a fazer? Não, a gente não pode colocar uma mulher aqui para ter Agora 10 tem que votos, 15 investir, votos, né? né? Tem que investir mesmo. Então, vamos escolher mulheres que realmente tenham um posicionamento, tenham um voto, Sim. queiram, né? Não é sair só para ajudar o partido. Sim. Sair realmente com a convicção de que vai ter votos. Então, meio que está obrigando os partidos a valorizar mais as mulheres e a escolher mulheres realmente engajadas em fazer política, não só para ir lá e cumprir a cota. Não, Sim. perfeito. Você já mencionou o seu partido, né? Que você falou que é o Podemos. Inclusive, é o partido do candidato, né? À prefeitura. Igor. Fala um pouquinho do seu partido para nós. Então, o Podemos é o partido, assim, meu orgulho. É o partido que mais cresce no Brasil. E cresce de uma forma Que muito bom, positiva. que legal. Nossa presidente é uma mulher, Sim. Renata Abreu, uma das deputadas. Hoje ela é deputada federal e uma das que mais ajuda a Itapevi. Né? Então, ela tem uma contribuição muito grande com as emendas dela para Itapevi. No último mandato do Igor, ela enviou mais de 20 milhões em emendas pra gente, né? Nossa. Pra estar fazendo, é muita coisa. Sim. E assim, cada vez que eu converso com ela ou que eu vou, às vezes nem só de conversar. Eu falo assim, eu tenho maior orgulho porque ela já veio na minha casa. Ela já tomou do meu café. É bom que você trabalha ali quando você a conhece de fato mesmo, né? Não, hoje ela está muito distante da gente no sentido de hoje ela trabalha em Brasília, mora em Sim. São Paulo e trabalha em Brasília. Nossa. Então,
2, 3 vezes por semana ela tá em Brasília. Sim. Mas é uma mulher casada, tem 3 filhos. E assim, pra mim é uma inspiração, sabe? Poxa, uma mulher, família, consegue fazer isso? Consegue fazer essa diferença na vida das pessoas? né? É possível. Ela tá rodando o Brasil. Ela foi uma das grandes apoiadoras do Igor. Né? Quando ele... E aí eu vou contar do meu prefeito. Do meu partido, que eu fui pro Podemos, na época que era PTN ainda. A convite dele. Ele era vereador ainda, quando ele me convidou para sair candidata com ele, no partido dele. E de imediato ele ia ser o candidato a prefeito. E aí ele abriu mão, né? Voltou, como ele diz, deu um passo atrás, apoiou o Teco, que hoje é o nosso candidato a prefeito. Apoiou o Teco para prefeito. E nós apoiamos ele nessa campanha, que foi a primeira derrota nossa juntos. Sim. Depois de 2 anos, ele saiu candidato a deputado estadual. Trabalhamos muito, muito para levar as ideias dele, né? E aí ele ganhou para deputado estadual, graças ao apoio da Renata também, a nossa presidente. E depois ele saiu como prefeito, ganhou, e depois prefeito novamente ganhou. Reeleito, né? Mas eu falei essa semana, e uma pessoa achou super importante. A pessoa falou, nossa, Geni, eu não sabia. E eu falei, talvez nem o Igor sabe a importância que ele teve na minha vida, quando ele foi na minha casa, e eu tinha trancado faculdade de serviço social. Tinha 2 anos que eu estava fazendo serviço social e eu tranquei por problemas financeiros e outros problemas também, com filho. Sim. E ele me incentivou a voltar a estudar. E foi a primeira pessoa que me falou sobre o FIES, que era o Fundo Estudantil. Eu não sabia. Para mim não existia a possibilidade de fazer uma faculdade sem ter que pagar, né? Sim. E aí ele me explicou. E aí eu fui, depois que ele saiu da minha casa, eu fui pesquisar e realmente existia um fundo estudantil, onde o governo pagava a sua faculdade, depois você pagava para o governo, para o banco. E aí eu voltei a estudar. Isso, eu não lembro certinho a época, mas eu lembro que entre eu pesquisar, me matricular, estudar, aí eu não voltei mais a fazer serviço social, voltei a fazer enfermagem. Que eu não queria fazer enfermagem, mas Deus falou assim, não é o que você quer, é o que eu quero. E eu não sabia o porquê que eu tinha que fazer enfermagem. E a gente, muitas vezes, não sabe das nossas coisas, né? Mas Deus sabe. E eu falei, Deus, como que eu quero ser assistente social? Que é mais tranquila, mas né, é o que eu gosto, é o que eu sei. Deus, não, você vai fazer enfermagem. E aí eu me matriculei na faculdade de enfermagem, eu fiz enfermagem. Foram anos, assim, muito difíceis. Sabe, foi uma barra. Mas quando é de Deus, não tem jeito, né? Sim, com certeza. Me formei em dezembro de 2016. Entre o Igor me falar, volte a estudar e me mostrar o caminho, e entre eu ir atrás e correr e estudar, me formei em dezembro de 2016. Em outubro de 2016, ele ganhou a eleição. Nossa. Em janeiro de 2017, ele me convidou para trabalhar na gestão. E se eu não tivesse nível superior, eu não poderia trabalhar na gestão. Tudo encaixadinho, né? Propósito. Caminho, né? Caminhar. Sim. E aí, desde janeiro de 2017, eu estou trabalhando na gestão com ele, ajudando a transformar aí a saúde. Deus. Que legal. Preparando o caminho. Sim. É legal você falar do Igor. Ele foi reeleito com 98% dos votos, né? Então, assim... Melhor taxa de aceitação do país. Do país. E assim, eu fui numa reunião com a Renata Abreu. Eles estavam falando, e só tinha eu de Itapevi. E aí, só tinha pessoas importantes lá, né? Você também. Eu fui, mas eu não imaginei que ninguém me viu. Eu tava sentadinha lá, quietinha. E aí, de repente, ela falou assim, e aí ela me viu, e aí ela falou, tem a Geni aqui de Itapevi, não sei o quê. E aí o marido dela falou, lá do Igor. E aí os políticos todos começaram a falar, do Igor, que teve 98% de aceitação. O prefeito que está sendo, ele é referência em outros estados, né? Tem pessoas que vêm de outro estado conversar com ele para saber sobre os projetos da Escola do Futuro. Que demais. Sobre outros projetos, assim, maravilhosos que ele tem. Então, assim... Hoje eu tenho orgulho de falar assim, eu faço parte de um partido que tem uma mulher incrível, que é a nossa inspiração. E que ela quer fortalecer outras mulheres na política. Que demais. E eu faço parte desse grupo que ele está. Ele motiva muito a gente estudar, fazer o melhor, trabalhar. E um dia ele falou pra mim, e hoje, quase 8 anos depois, eu falo, ele fez o que ele falou.
Ele falou, eu quero trabalhar tanto, quero fazer tanto o certo, que quando eu precisar de votos, eu não vou precisar pedir, implorar. Sabe? As pessoas, elas vão querer votar em mim. Querer. Não vê a hora de pelo votar meu trabalho. E hoje a gente ouve isso. Sim. Nossa, o Igor não precisa pedir apoio. Eu morei em Itapevi bastante tempo e isso é perceptível. O que era Itapevi antes da gestão, né, do Igor e o que é Itapevi hoje. É fantástico. Então, é isso que você falou. As pessoas já estão esperando chegar. Eu acredito que desse ano também, por ele apoiar... Sim. Acho que é o Teco, o Teco é a continuidade do trabalho do Igor, né? Sim. E algumas pessoas ainda têm dúvida, né? Pelo perfil, ele tem um perfil um pouco diferente do Igor. E eu falo, gente, é a continuidade do trabalho. A equipe deles estão muito alinhadas, né? Eles sabem dos projetos. E um dos projetos educacionais, mas que reflete muito na saúde e no social da população, que é a Escola do Futuro, eles querem, daqui a alguns anos, todas as crianças de ensino fundamental estarem estudando em Escola do Futuro. Todas. Para depois melhorar as escolas que são do Estado, né? E que eles podem pegar a responsabilidade e tal, a administração, mas ele falou que ele quer fazer muito por essas crianças. E aí volta, assim, a minha história lá atrás, sabe? Sim. Hoje, quando eu vejo 4 refeições diárias sendo oferecidas por essas crianças, são crianças que vão crescer sem passar necessidade, mas também com a saúde de qualidade. Porque a partir do momento que você se alimenta corretamente, né? Sim. Vai ajudar a família, enfim. Então, eu tenho muito orgulho desse partido, que eu faço parte. Que bom. E que só tem crescido. Muito bom. Você falou aí de toda a sua trajetória, né? Agora, fala aqui pra gente, por que o eleitor deve votar na Geni? Porque eu acredito que o vereador, ele é um funcionário nosso. Sim. Por mais que alguns ficam meio estrelas, né? Sim. Depois que ganham, estrela de Hollywood, a gente não tem acesso. Mas eu acredito que o vereador, ele é um funcionário nosso, é um servidor que está lá para nos representar. Então, para isso, ele precisa saber ouvir, e eu sei. Para isso, ele precisa saber fiscalizar, se posicionar, né? O que é certo, o que é errado. Sim. Para isso, ele precisa ter parcerias. Eu aprendi muito isso com o Igor também. É você... não digo inimigos, mas eu digo você ter um bom relacionamento com seus adversários, desde que isso vá fazer bem para o coletivo. Sim. Então, no seu local de trabalho, por mais que você não goste do seu colega de trabalho, você precisa ter uma conexão boa com ele para que o seu trabalho seja de excelência. Então, isso eu aprendi com ele. E eu acredito que o vereador, ele tem que fazer isso. Ele tem que ser uma pessoa que ele tenha facilidade de comunicação, né? Que ele goste de trabalhar. E é isso eu gosto, porque desde criança eu trabalho. E eu gosto de trabalhar. Gosta, né? Então, eu votaria em mim, ou as pessoas poderiam votar em mim, porque a minha intenção é chegar lá para trabalhar, para fazer a diferença, né, na vida das pessoas através de um trabalho que é ser vereador. Legal. A gente está caminhando para o final. Já? Tá tão bom aqui. Falamos bastante. Mas eu quero também falar sobre outro de nossos patrocinadores. Bom, falar do Johnny Wash. Lavagem e higienização de estofados, tais como sofás, poltronas, cadeiras, colchões, puffs. Além de higienizar esse tipo de estofado, ele também trabalha com higienização de tapetes, carpetes, higienização interna de veículos. Se você tem um veículo e quer deixar ele limpinho, cheirosinho por dentro também, o Johnny é uma ótima indicação. Lavagem e higienização de couros, hidratação também, e sanitização de ambientes. Bom, o Johnny também é uma pessoa de confiança, o Johnny Wash faz um trabalho excelente. Se você pode acessar, né, o Instagram dele pelo QR Code que está na tela, você vai conseguir ver o trabalho dele. Tem diversos vídeos, imagens do trabalho que ele faz. Já foram mais de 3.000 famílias atendidas. É uma pessoa de confiança, uma pessoa que ele vai na casa de muita gente. As pessoas até confiam, deixa a chave com ele. Para vocês terem uma ideia, ele deixa a chave da casa, ele vai lá, pega na portaria e faz toda a limpeza. Então, assim, além de ser uma pessoa com um trabalho excepcional, um trabalho excelente, né, ele trabalha com produtos também de alta qualidade. Então, é garantido que seu sofá vai sair novo, seu carpete, e não vai danificar. E também é uma pessoa que você vai colocar dentro da sua casa, que é o mais importante, uma pessoa de confiança, né? Hoje em dia, o mundo não está de brincadeira, é complicado. Sim. Então, assim,
pode confiar, Johnny Wash, trabalho de excelência e qualidade. Bom, acessa o QR Code, faz orçamento, chama ele pelo Instagram ou também pelo contato aqui na tela, você consegue ver o contato de WhatsApp. Bom, indo para o final aqui, estamos caminhando. Excelente a entrevista. O podcast está demais. Pergunta: quais são os projetos que você idealiza para Itapevi? Olha, Danilo, é que são muitos, né? E quando eu falo de vontades, de projetos de vontade, eu acho que o vereador, ele tem um universo de opções na mão dele quando ele é eleito. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns colegas passam 4 anos e aí você não consegue ver dedicação. Porque ser vereador, certeza que você vai ficar lá 4 anos se você não fizer nada de errado, né? Não for, né, punido. Mas 4 anos dá para fazer muita coisa. A minha bandeira principal não poderia ser outra a não ser a saúde. Mas quando você fala em melhorar a saúde, você precisa melhorar o ser humano que está por trás da saúde, né? Principalmente depois da pandemia, os funcionários públicos, eles ficaram muito vulneráveis, né? Então, muitos estão afastados, muitos estão doentes, muitos se aposentaram. E a gente tem um déficit muito grande de problemas relacionados a isso, né? A falta e até a postura, né? Falta de informação, falta de incentivo, falta de condições mesmo do funcionário trabalhar, mas precisa trabalhar porque a população precisa ser atendida. Então, para você melhorar a saúde, você tem que melhorar num todo, né? Igual eu te falei no começo, tem que melhorar a atenção básica, a população tem que melhorar a prevenção, a atenção básica, mas quando você fala em fazer uma saúde melhor para todos, eu também preciso ter projetos pensados no funcionário público, porque eu sou funcionária pública, e eu sei o quanto que é difícil você fazer uma gestão na saúde, né? Trabalhar na saúde. E ultimamente, não era a minha bandeira principal, mas eu tenho estado com muitas mães com crianças autistas, né? Que são as mães atípicas. Então, elas têm me procurado muito, porque não é só tratar a criança ou o autista, você precisa tratar a família a mãe precisa de um apoio. Cuidar de quem cuida. E hoje nós temos um projeto do Igor, que já está quase em atendimento, que vai ser lá no alto da colina, na Coab, um espaço só para criança autista. Legal. Então, assim, lá atrás era um dos meus projetos, era ter um espaço de referência, né? Então, hoje não vai ser mais o meu projeto, porque o prefeito foi na frente. Mas eu tenho um projeto de fortalecimento dessa mãe, né? De cuidar dessa mãe, do psicológico, às vezes até de orientação jurídica, porque essas crianças, elas têm direitos. Como conseguir um direito, como conseguir um recurso, né? Eu ainda me deparo com algumas que não têm. Não recebe, né, nenhum recurso. Porque não tem um laudo, porque não está indo no médico correto, está indo no médico, mas o médico não dá o laudo e a mãe não sabe. Então, tem todo um trabalho para se fazer, e um dos meus projetos é fortalecer essa mãe, para que ela tenha um problema menos, né? Já que ela vai ter tantos problemas, que ela tenha um problema menos. Temos projetos para o funcionário público, de incentivação, valorização, fiscalização do funcionário público, e projeto de fortalecer mesmo a atenção básica, né? E eu acho que hoje urgência e emergência já está definido, né? Mas pra gente tirar, né, essas pessoas que estão sofrendo lá na urgência e emergência, a gente precisa cuidar delas um pouco antes. Então, eu acho que é um investimento mesmo na atenção primária para que essas pessoas possam não precisar chegar no PS, não precisar ter sequelas para depois serem tratadas, sabe? Legal que ela vai falando e vai segurando a emoção para não chorar. Dá pra ver que porque a gente ela vive, se emociona. Isso. É muito nítido quando você senta para conversar com alguém, quando a pessoa tá fazendo aquilo por amor, né? Sim, então, ela se movimenta, né? Você tá no lugar certo, no podcast certo. Obrigada. Uma pessoa que ama realmente o que faz. Você vê como ela vai segurando as lágrimas para não borrar a maquiagem. Sim. E hoje, desculpa, Cris, só finalizando. Hoje, eu dei um passo a mais também nos últimos anos, né? Eu estreitei meu laço de amizade com a Renata Abreu, que é essa deputada que eu te falei. E ela abriu as portas da casa dela, lá em Brasília, né?
me apresentou a equipe dela de lá. Fui até Planalto, né, que fala, super lindo lugar, mas assim, o que mais me impressionou foi conhecer o Ministério da Saúde, que é onde rege a nossa saúde. E eu fui super bem recebida lá. Eu entendi hoje, por exemplo, que se eu tiver um projeto e eu não tiver esse recurso aqui em Itapevi, eu posso solicitar, através dessa confiança, dessa amizade que eu tenho com ela, eu posso solicitar emendas parlamentares para colocar algum projeto meu, né, em prática. Então, assim, isso para mim é um outro diferencial, é algo que eu acho que se eu fosse votar em mim mesma, eu ia falar, vou votar nela por isso também. É isso aqui. Então, Muito capacitada, legal. network, Sim. ama o que faz. Exatamente. Né? Na verdade, até a próxima pergunta era sobre isso. É Qual que era o seu diferencial? Então teria meu voto já. A gente ia perguntar pra você qual que é o seu diferencial, você já disse tudo? Não tem o que dizer mais. Eu acho que o diferencial é ter todas essas qualificações. Sim. Que eu acredito que um vereador tem que ter. Sim. Né? Ele precisa gostar de gente? Eu gosto. Sim. Ele precisa entender? Eu entendo. Ele precisa saber ouvir? Eu sei. Sim. Ele precisa ter esse canal de expansão, de saber onde buscar recurso, como buscar. E às vezes a gente tem. Hoje nós temos alguns programas do governo federal que eles nos dão algumas coisas, né, recursos específicos para a saúde, porém você precisa ter alguns requisitos ali, alguns pré-requisitos para você receber. Exemplo, é um programa que nós sempre... como agente comunitário de saúde, eu sempre quis ter isso dentro do posto de saúde onde eu trabalhava, só que eu não sabia como fazer para conseguir isso. E a gente trabalhava e a gente ia atrás dos enfermeiros, dos chefes, e a gente queria, porque a gente sabia um pouco desse projeto. Mas por que a gente não tem? A gente trabalha, a gente tem necessidade e tal. E eu fui entender isso depois que eu fui para a gestão. O governo, ele te dá, mas você precisa ter um alicerce ali. E como ter esse alicerce se no seu município não tem, não está preparado ainda para receber isso? E assim, é uma das minhas grandes paixões também, porque lá atrás era um dos meus projetos, que era o prontuário eletrônico, que hoje já está, né, sendo implantado aí, está, eu falo que está engatinhando ainda porque a gente não está 100%, mas quase todas as unidades de saúde já estão trabalhando com prontuário eletrônico. Mas quem não está na gestão, ou quem não entende um pouco, fala assim, mas o município tem tanto recurso, por que já não fez isso antes? E aí, hoje mesmo, numa visita, na parte da manhã, para uma senhora, eu estava explicando para ela, dando exemplo. Quando você vai colocar o prontuário eletrônico no município tão grande, com tanta unidade de saúde, pronto-socorro, centros de referência, como que você vai garantir que aquilo vai dar certo? Primeiro, você tem que ter uma internet que funciona. É igual a nossa casa, né? Tipo, eu vou passar um filme, mas não tem internet, né? Tipo, então, você tem que preparar primeiro. Quando o Igor assumiu a prefeitura, ele pegou a prefeitura, assim, quebrada. Nós não tínhamos, para você ter noção, gasolina nas ambulâncias. Nossa. Não tínhamos. Caramba. Para você ter noção da gravidade. Gasolina nas ambulâncias para transferir os pacientes de um lugar para o outro. Então, o que ele fez? Nos primeiros anos, ele mudou todo o cabeamento do município, da cidade, para receber uma internet de qualidade, para que quando ele fosse colocar o prontuário eletrônico, o médico não ficasse sem internet. Porque imagina o médico com o seu prontuário aqui, e ele está lá cuidando da sua saúde, ele vai ver o que ele vai fazer com... Não tem como ver. Né? Vou atualizar sua medicação e tal, aí não tem internet. E não tem nada anotado, Sim. Entende? Então, era muito sério. E aí, ele fez toda essa mudança. E aí, hoje, a gente tem um prontuário eletrônico, que era um dos meus projetos. E aí, eu vi, no decorrer desses anos todos os meus projetos, todas as minhas ideias, todas as minhas vontades, sendo colocado em prática pelo meu prefeito. Sim, mas aí você já tá, né, preparada também, que nesse caminho que foi acontecendo, você também já foi se preparando no bastidor, né? Fui ajudando ele também, eu contribuí lá. Sim, com pelos certeza. 98% da aceitação dele, eu fiz parte. Com certeza. Então, hoje eu falo que o meu desafio é melhorar o que a gente já tem, porque hoje a gente tem muita coisa boa, melhorar e fazer com que seja acessível. Porque não adianta você ter, mas nem toda a população ter. Sim. Né? Aí a gente volta lá atrás. Algumas crianças tinham direito e outras não. Então, o nosso trabalho, eu acho que é para que todos tenham direito. É melhorar tudo que a gente já tem, né? Trazer novas ideias, ouvir
né? Porque a própria população, ela tem excelentes ideias. E se você não ouvir, você não vai saber. Perfeito. Bom, chegando ao final aqui, então Sim. já ouvimos bastante, assim, super interessante. Aprendi Muito demais bom. sobre a Obrigada. carreira pública. Muito bom. Até motiva a gente, né? Se motiva super. Muito bom saber os bastidores, saber da sua história, saber o que te motiva, saber que tem gente como a gente atrás de tudo isso, né? Porque falar de política eu ainda acho que é ainda muito difícil e foi muito esclarecedor o nosso bate-papo de hoje. Eu fiquei bem feliz mesmo. Obrigada. Legal. Então, é legal que mostra que você está preparada. Sim. Né? Você já faz parte Prontíssima. da gestão. Porque muitas pessoas acham que é só chegar lá e ter uma boa imagem e vou me candidatar a vereador. bem, E não é bem por aí. não, Aí sim. chega lá e fala, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Onde eu estou? E dá para ver que você é uma pessoa que está muito bem situada, muito bem informada, e isso é legal. Bom, para encerrar, a câmera está aqui. Você tem 1 minuto para fazer um discurso, para falar porque as pessoas têm que votar em você. Fica à vontade. Eita. Bom, como eu já disse, eu me sinto preparada hoje, porque eu acredito que o vereador, ele é um representante do povo. E a primeira qualidade dele, eu acredito que é gostar de pessoas, que é trabalhar por pessoas, né? E trazer recursos, trazer condições de transformar a necessidade da população em projetos, em leis. E eu me preparei nesses anos, trabalho na área da saúde há 20 anos, então eu acredito que eu seja uma boa representante para vocês. Então, conto com voto de confiança. Meu número é 20400 e estou aí para representar vocês na Câmara Municipal de Itapevi. Aê! É difícil falar assim. Vocês acham que Você não? fala muito bem. Vocês acham que não? Fala, excelente. Pode Não é fácil, a gente gagueja. Perfeitamente. Bom, é isso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Geni. Foi uma honra ter você aqui. A honra Espero foi que, minha, gente. você possa voltar um dia, quem sabe... Já, né? Né? Como vereadora, com Sim. certeza, tá combinadíssimo. O ano que vem pode me convidar. Eu creio que Deus quer, né? Amém. Pessoas do bem lá. Sim. E eu não acho que ele tá me capacitando à toa. Perfeito. Então, se eu estiver lá, se for da vontade dele e eu estiver lá, pode me convidar. Estarei aqui falando para vocês o outro Como lado. é que tá o trabalho, como é que tá a ação, né? Exatamente. E incentivando outras pessoas, Sim, né? A perfeito. entrarem também, que é possível. É possível. Né? É Legal. possível. Bom,